Então, galera, agora vamos falar um pouco de sniper, tá? Nessa parte aqui de sniper eu não tenho muitas e muitas coisas a se tratar, porque essa função ela é definida com uma parte teórica, tá? E depois dessa parte teórica é só você saber dar o tiro em alvo parado, que é a parte intermediária, tá? Não é fácil, mas é intermediário. E depois vai ter a parte de você dar o tiro em alvo em movimento, tá? Então assim, você precisa saber fazer esses dois tiros e precisa saber a parte teórica. Fechou? Então assim, vamos entrar aqui nessa parte teórica porque ela é muito, mas muito importante, tá? São coisas que se você souber e souber portar bem a sniper, acabou. Você vai agregar e muito no seu time, tá? Então assim, vamos focar nisso, vamos prestar atenção, porque isso aqui vai definir muitas situações aí na sua jogabilidade, tá? Entre você ser bom, entre você ser intermediário ou ser aí iniciante com a sniper, fechou? Então bora. Então, primeira coisa, definição da sniper. Se você é um suporte e porta uma sniper, no caso você tem a sua subfunção e a sua característica aí, no caso, que é a sniper, tá? O principal objetivo do sniper é cravar. Você crava, alguém dá a cara, você derruba um, seu time bate. Enquanto o seu time bate, porque isso leva segundos, leva de 6 a 16 segundos, e se estiver muito longe, pode gastar até mais, né? Você vai precisar aí impedir com que os seus inimigos derrubem um dos seus amigos enquanto eles se estão, né, locomovendo aí, tá? Então, assim, uma coisa que é importante eu falar é que o sniper, ele anda sozinho no carro, tá? Então, assim, a preferência de carro solo, a princípio, é do Scout. Em segundo lugar, é do Sniper. Então, assim, se você é Sniper e anda junto com o seu time, infelizmente, você está se posicionando no local errado, tá? Então, assim, você precisa aprender a posicionar igual um Sniper de verdade, porque o seu posicionamento é que vai realmente fazer total diferença aí na hora de você executar, tá, a sua função, fechou? Então assim, essa é a definição de sniper, no caso é quem vai cravar e com um único tiro ele vai impedir, né, com que os seus inimigos garantam ali a segurança de um campout ou que garantam a segurança de uma localização, e ele também vai fazer igual a parte do suporte costas. Ele pode impedir com que alguns inimigos avancem, tá? Então ele vai segurar a posição e com a sniper, se a pessoa for boa no tiro, ela vai apresentar perigo. Os seus inimigos, eles não vão pôr a cara ali à toa na janela, fechou? Então assim, daqui a pouco vamos entrar na parte de posicionamento, que é o mais importante a respeito do sniper. Se você se posiciona bem, você pode até errar tiro, que você vai ser um bom sniper, tá? Então, assim, o posicionamento, mais uma vez, é mais efetivo do que, no caso, assim, essa questão da sua precisão, tá? Porque se você consegue, né, trabalhar a questão aí, né, de posicionamento, você pode combar com um amigo seu, você pode combar solo, tá? E esses combos eu quase não vejo no PUBG Mobile, e sempre foi muito efetivo em todos os jogos de FPS. Se você já jogou Battlefield, você sabe do que eu estou falando. Se você já jogou qualquer um desses jogos, você sabe que o sniper lá, no caso, ele combava entre sniper e pistola, né? Mas ainda assim era algo muito efetivo. Então a gente precisa sim aprender a trabalhar essa questão de combo aqui também, né? No PUBG Mobile, beleza? Então bora dar prosseguimento aqui ao nosso curso, tá? Segunda coisa que vamos falar aqui, o tipo de estratégia que no caso o sniper ele vai fazer aí acontecer, né? Que é o seguinte: alguns times eles não trabalham com uma pessoa posicionada longe. Então, o que que acontece? Esses times eles não têm uma necessidade muito grande do sniper, tá? Então, assim, eles são times que posicionam um pouco mais perto, uma distância que é efetiva para o fuzil, aí dão um spray e aí bate todo mundo de uma vez, tá? Então, assim,
eles não usam ali, né, o suporte fixo, tá? Então, assim, existe sim o suporte, mas a qualquer momento ali ele vai virar o quarto homem do frente, tá? Então, assim, esse tipo de estratégia, ele não é utilizado o sniper, mas a grande maioria dos times, pelo jeito que eles jogam, há sim a necessidade de uma sniper. Muitas vezes eles não têm, mas que há a necessidade, e o que vai determinar isso é o seu estilo de jogo, tá? É a estratégia que você vai executar aí para poder trabalhar, né, a sua função e o posicionamento para o sniper, tá? Então, assim, se você gosta que alguém fique fixo, que alguém crave, que alguém trabalhe esse tipo de situação, se a pessoa é habilidosa no sniper, pode ter certeza que ela vai agregar e muito aí, né, na composição do squad, beleza? Então, assim, se ela é sniper, ela precisa entender uma seguinte situação. De 180 metros para frente, tá? Então, assim, de 180 até 0 metros é uma distância muito boa para a gente dar spray, tá? Então, assim, é uma distância boa. Mais precisamente, se você não joga em alto nível no PUBG Mobile, 120 metros para frente. Mas se você joga em alto nível, é 180 metros para frente. Porque não é todo mundo que vai dar um spray a 180 metros. Tá? É claro que tem gente que dá até 240, beleza? Mas assim, eu tô falando não é de um spray, é do spray. Aquele spray que assim, nas suas primeiras 12 balas disparadas você vai derrubar o alvo, entendeu? Então assim, muita gente ali no médio nível, né, na parte intermediária, consegue fazer isso, mas a grande maioria não vai conseguir derrubar dessa maneira. Então, uma sniper é o quê? É totalmente efetiva nessa distância, entende? E aí você chega no alto nível, de 180 metros assim para frente, não é fácil, você nem sempre vai ver alguém derrubando aí com 12 munições, né, com 15, com 10 aí essa parte dessa distância aí, entendeu? Então, assim, essas distâncias são as principais e as mais efetivas para o funcionamento da sniper. Porque o segredo do sniper está nisso que eu vou falar aqui agora. Você precisa se posicionar perto do seu time, tá? Você não pode ficar longe deles, mas você também precisa se posicionar numa distância onde a sniper tem prioridade sobre o fuzil. Entende? Então, assim, se você é sniper e consegue achar uma posição dessas, você é um excelente jogador, tá? Porque o posicionamento na questão do suporte sniper é tudo. É igual eu tô te falando. Se você acha uma distância dessa, você pode errar o tiro, reabaixar, você pode errar o tiro, pegar cover, tá? Mas aí, no caso, né, você precisa aprender a se posicionar. E quem se posiciona assim, ligeiramente tem vantagem sobre quem fica um pouco mais perto e entra no nível ali da precisão boa do fuzil, ou de quem fica muito longe e um amigo cai e ele não pode fazer nada, entende? Então, assim, você precisa conhecer esses dois extremos e trabalhá-los muito bem. Não tem como eu falar uma situação precisa, porque, obviamente, você vai ter mapa, você vai ter geografia, você vai ter posicionamento do inimigo, você vai ter posicionamento de outros inimigos pelo mapa que vai interferir na sua escolha de metragem, tá? Para ficar longe aí do alvo. Obviamente você vai ter isso, mas o que acontece? Se você, né, conseguir fazer essa questão de estar perto a ponto de conseguir salvar os inimigos se for preciso e estar longe a ponto de ter mais efetividade na sniper do que no fuzil, você vai fazer uma diferença enorme para o seu squad, tá? Então, assim, o sniper bom ele é definido se ele consegue compreender essa distância e trabalhar ela bem. Tá? Então, assim, não existe mais nada que o sniper tenha que saber, a não ser atirar em alvo parado, independente da distância, atirar em alvo correndo e saber se posicionar. Tá? Então, assim, depois de aprender isso, o restante aí tudo fica bem mais fácil.
Então, assim, bora focar nisso, tá? Porque você vai precisar treinar, vai precisar praticar essa situação. E assim, felizmente, se você joga screen, essa situação só vai ser praticada na screen. Infelizmente, a gente não consegue praticar isso na casual hoje pelo método de jogo da casual, tá? Mas se você joga só casual e quer jogar certinho com o seu squad, dá pra você treinar isso também, tá? Mas é porque muita gente que joga screen vai pegar e vai jogar casual de qualquer jeito. E se você jogar de qualquer jeito, você não vai conseguir achar essa distância. Tá? Então, assim, além de ficar no carro sozinho, além de saber a distância efetiva para cada situação e além de saber atirar em alvo parado ou em movimento, né, você também vai precisar ter uma previsão de movimentação boa do seu inimigo. Muitas vezes, assim, você vai dar o tiro porque você sente, você tem aquele feeling que o seu inimigo vai pôr a cabeça na janela ali naquele horário. Por quê? Ele pôs a cabeça 3 vezes antes numa sincronia. Então, se você acertar a sincronia, ele não tiver descarregado, ele tiver pronto ali, você vai atirar e ele vai pôr a cabeça em frente ao seu tiro. Tá? Basicamente é isso. E outra, quando eu jogava screen, nossa, mas eu tava cansado de ganhar trocação de cara de sniper. Sabe? Eu tava cansado. Por quê? Porque eles se posicionavam perto demais, a distância que eu consigo mirar nele, levantar, atirar e abaixar correndo. E aí, quando ele dava o tiro, eu já estava abaixado. E quando dava o tiro, porque na maioria das vezes eu já derrubava ele nesse primeiro spray. Entende? Então, assim, o sniper tá ali a 90 metros. Ele tem que ter um reflexo, sabe, descomunal. Não dá para ser um reflexo ali normal, tá? Não dá. Então, assim, para trabalhar em distâncias menores, você precisa ter ali aquele reflexo de o cara abriu, você abre a mira na cabeça dele, atira, tudo muito rápido e simultâneo, e aí isso tudo vai acontecer, tá? Agora, sim, se você tiver um reflexo padrão, você não vai conseguir trocar com um cara que joga bem de fuzil, tá? Assim, basicamente essa é a situação, tá? Que você vai enfrentar aí a todo momento. Porque nem sempre você vai conseguir posicionar. Então, por isso, seria totalmente efetivo que você trabalhasse a questão do reflexo. Entende? Então, assim, também é muito importante. Assim como é importante você trabalhar a precisão. Já imaginou você com uma 4x nocando o inimigo a 220 metros? Com a 4x você vai ver só o pontinho, entendeu? Por causa da distância, e você conseguir trabalhar essa questão, tá? E atirar bem, aí não tem preço, tá? Apesar que a essa distância, o jogo ele começa a ter ali um bullet drop, mas ainda é muito mínimo, sabe? É coisa que assim, você vai mirar milímetros acima para conseguir acertar na cabeça, tá? Lembrando que assim, cada sniper ela vai ter uma distância boa, que é efetiva, ela vai ter um dano diferente, ela vai ter aí uma situação da qual você vai poder escolher entre ela ou entre outra sniper, tá? Então, assim, lembrando que a AWM praticamente não tem bullet drop, a distância que você enxerga, você pode mirar na cabeça certo que o tiro vai reto, tá? E a Kar 98 já tem um pouco mais do que a da M24 e a gente precisa aí, né, ter todas essas informações, tanto por experiência, tá? Para a gente poder chegar no objetivo correto, tá bom? Então, pessoal, como eu tinha dito, não tem tanta informação sobre sniper, mas não que eu não queira passar. O bastante aqui, o suficiente é isso, tá? Então, focando nisso tudo aí que eu disse, a gente vai conseguir desempenhar bem a função. Não tem nada mais que eu considero importante a ponto da gente poder discutir aqui. Fechou? Então, bora passar lá para o treinamento, tá? E dar um pouquinho de bala lá para a gente poder, né, conversar um pouco e falar um pouco ali sobre essas questões aí de compensar tiro e tudo mais. Então, bora lá, partiu. Então, pessoal, aqui para o treinamento de sniper eu já peguei aqui uma 4, uma 6 e uma 8 e a gente vai fazer aqui alguns métodos que a gente precisa, tá, saber para poder melhorar em todas as questões. Primeira coisa, a gente usa quebra-chamas na sniper, tá? É a melhor opção disponível porque o quebra-chamas vai evitar que saia o clarão da arma e isso você pode se tornar como uma vantagem imensa se você consegue aí, né,
abrir pouco de um cover e tal, o inimigo vai ter dificuldade de te achar, apesar de escutar o tiro, marcar no mapa e mostrar a direção, ele vai ter dificuldade de realmente te achar. E se fosse um silenciador, não ia ter essa questão, tá? Porque o silenciador, ele não adianta muito, já que vai marcar no mapa numa distância média baixa, né? Então, assim, o compensador também não sei nem para que existe, porque se aqui é uma arma de um tiro só, é um single shot, então o compensador não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, resumindo aqui, a gente sempre usa quebra-chamas na Kar98, essa coronha aí, no outro o apoio de bochecha, tá? Porque a Kar98 com a coronha ela carrega mais rápido. Então, assim, todas as snipers que têm essa opção de usar essa coronha, ou as 12, né? No caso a escopeta, a gente usa assim. E agora eu ativei esse botão de baixo aqui e tirei a transparência dos meus dois botões de atirar para vocês perceberem a seguinte situação. Olha, aqui você tem tocar e o soltar, né, no Bolt Action e bestas, e aqui a gente vai usar o soltar. Então, o que é isso? Basicamente é o seguinte, se você usa um botão de atirar, se você toca e segura nele, ele abre a mira. Se você, por exemplo, solta, ele atira, entendeu? Então, segurou, abriu a mira, soltou, ele atira. Ah, mas e como que eu faço para eu cancelar se eu não achei o inimigo e tal? Aí o outro botão tem escrito parar de atirar. Ó, você está vendo aí na tela. Se você tocar nele, ele não atira. Então, assim, sempre um botão ele reveza com o outro. Você segurou um, o outro funciona como parar de atirar. Entendeu? Segurou o outro, ele vai funcionar dessa seguinte maneira. Então, para mim é muito útil essa função. E quando eu jogo de sniper, eu ativo esse botão aqui do HUD, o da direita, porque as melhores pessoas que têm as melhores precisões, no caso, elas sempre atiram aqui do lado direito da tela, tá? Se elas são, no caso, direito com a mão, né? Porque aqui vai definir aqui a questão da sua precisão com a sua melhor mão para atirar. Se você não sabia disso, pode começar a reparar aí. Fechou? Então, beleza. Nesse caso aqui, né, que eu já expliquei a questão, né, do quebra-chamas aqui, que a importância dele, dos botões para o Bolt Action, a gente vai falar agora da sensibilidade. Tá? Eu vou recapitular aqui com vocês a questão da Sniper. A Sniper, você vai configurar ela do sentido contrário ao que você joga. Por exemplo, eu jogo com giro. Então você vai configurar a Sniper para o dedo. Tá? Ah, eu jogo com dedo. Então você vai configurar a Sniper para o giro. Entendeu? E é assim que funciona por causa da seguinte situação. Sensibilidade da câmera. 4x 15, 6x e 8x 10. Então, beleza. Sensibilidade da câmera. Quando eu abro a mira e arrasto o dedo na tela. Então, a sensibilidade responsável por esse mecanismo aqui é a sensibilidade da câmera. Fechou? Então, beleza. O que acontece? Se eu vem cá e faço com a 4x. Aí, tipo assim, a minha aqui ela é muito sensível. Por que ela é sensível? Porque ela é configurada de forma de meio termo para a minha 4x num fuzil e para a minha 4x no sniper. Apesar da diferença da distância ser a mesma, a diferença aqui de uma caçada para outra, ela é bem mais diferente, tá? Então assim, para você não ter que fazer isso de mesclar para os dois caminhos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer assim, ó, na 4x eu uso giro, não é? Então, para 4x aqui, né, da sniper, então eu vou usar dedo. Então eu vou vir aqui na 4x e vou abaixar. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 igual na 6 e na 8, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né, uma facilidade maior de achar aqui o alvo, se ele estiver numa distância pequena, entendeu? Em fazer assim. Aí se estiver numa longa, eu procuro arrastar mais o dedo e completar também com o giro, tá? Mas assim, basicamente a sua escolha certa é inverter a questão do giro e do dedo. Se você usa giro para atirar em todos os seus sprays, você vai usar dedo para sniper. Se você usa dedo para o spray, você vai usar giro para sniper. Que aí você vai conseguir configurar de um jeito onde um não vai atrapalhar o outro, tá? Muito interessante isso aqui. Por exemplo, eu vou dar o spray com a 4x. Então você vai ver que minha sensibilidade no giro é 100. Então para sniper ela vai ficar muito alta. Então o que eu faço? Eu uso o dedo. Entendeu? Eu uso o dedo aqui para procurar o alvo. E aí, para finalizar, por exemplo, eu quero achar o de 100.
Aí eu venho cá e estou usando o dedo, achei. Aí o que eu vou fazer? A hora que estiver bem pertinho eu completo com o giro, entendeu? E atiro. Então assim, isso aqui é básico, tá? Isso aqui a gente faz para poder ir bem, não ter que mexer em sensibilidade nem nada na hora da partida, tá? Então assim, você precisa aprender isso aí para poder, né, desenvolver bem e tal, e não ter que ficar mexendo em nada, fechou? Então lembrando, né, sensibilidade aqui da câmera é aonde você vai abrir a mira e vai arrastar o dedo, então é aonde a gente configura a sniper, no caso para quem usa giro, tá? E você vai configurar aqui de um jeito onde vai ficar bacana para você, vai ficar interessante, né? Você não vai precisar configurar alto, porque as miras são muito longas e quanto mais longa a mira, mais baixa é a sensibilidade, tá? Então assim, que tudo isso aqui fique muito bem claro para você, que você entenda, aprenda e venha desenvolver nessa questão aqui. Beleza? A sensibilidade padrão aqui, se você não tem uma sensibilidade e quer configurar, eu te aconselho a usar 15 na 3x e 10 da 4x em diante, da 4, 6 e 8, tá? Então assim, essa sense aqui, lembrando, é a que você vai abrir a mira e vai arrastar, você estando com fuzil, você estando com SMG ou com uma sniper. Então assim, isso aqui é tranquilo, você consegue fazer bem aí todas essas questões independente da arma, tá? Então fechou. Aí agora para o giro, né, que é onde a gente só completa, na 4x eu vou deixar o giro do meu spray, não tem como eu mudar, porque o interessante é que eu seja bom no spray, seja bom na sniper, então eu vou ter que fazer aqui na 4, na 3, na 2, eu vou ter que ter uma adaptação aqui a respeito da sense, mas na 6 e na 8, aí você vai usar aqui de forma baixíssima, tá? Que você vai usar essa questão aqui. Por exemplo, a minha 6x eu tive que configurar ela para spray porque o meu jogo buga e nem sempre eu consigo reduzir a 6x. Entende? Então assim, por causa disso eu tive que aumentar. Mas eu uso aqui no 40, tá? E assim, em alguns momentos eu usei até mais baixo do que isso. Se, por exemplo, eu usar aqui no 30, eu ainda consigo jogar muito bem, tanto na 6 quanto na 8, tá? Então, por exemplo, abri aqui a 8x, né? E aqui arrastei o telefone, eu consigo ter uma facilidade melhor aqui para arrastar de um para o outro. Então assim, se o alvo está muito longe e você tem uma sensibilidade muito alta, você vai fazer assim, vai passar do alvo, vai fazer assim, vai passar. Mas se a sua sensibilidade é baixa, você vai conseguir mirar aqui nele do jeito correto, tá? Então assim, tudo isso aqui faz diferença, você precisa, no caso, entender o funcionamento, tá? Para poder, né, melhorar aí essa questão, tá? Então assim, aprendeu sobre o giro, aprendeu aqui os equipamentos e toda essa questão de bolt action, vamos passar aqui para o tiro. Na sniper você pode usar o treinamento de reação, né, que é o treinamento onde você vai dar um tiro, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. O normal dele é isso aqui, ó, sem capa, sem colete e com a saúde em 1. Por quê? Porque aqui o importante é você acertar o tiro de sniper, tá? Não é importante, por exemplo, você ter que por exemplo, dar o dano. Aqui você vai treinar para acertar o tiro. Então, assim, vai funcionar dessa maneira aqui. Tá? Sem capa, sem colete, 1 de vida, 2 segundos, que é a duração do alvo, aí você vai vir aqui e vai iniciar, tá? Então, eu vou fazer de 8x aqui para ficar melhor. E aí por aí vai, entendeu? Aí assim, não tem segredo, tá? Você vai fazendo aí, vai falando, vai mexendo do jeito que ficar mais fácil para você, fechou? Vou fechar aqui porque é só para exemplificar essa questão. Não vou conseguir atirar de sniper e conversar ao mesmo tempo, que eu quase não jogo. Mas enfim, aí você pode fazer aqui no treinamento padrão também, tá? Onde você pode zerar a vida, você pode, tipo assim, vou deixar o alvo com 100 de vida e o capacete 3 para eu treinar de AWM. Então, se você não souber dar o hit certinho, que é aquele no meio da cabeça, ele não vai derrubar, entendeu? Tem que ser o hit máximo aí, né? Aquele hit mark vermelho que aparece na tela e tal, entendeu? Então, assim, você precisa aprender a utilizar aqui, né, essas configurações para o seu treinamento, tá? E outra coisa que é importante, você vai treinar do mesmo jeito. A gente sempre vai usar essas 3 configurações aqui para melhorar o treino, que é a velocidade 0,
né, entre o 1 e o 2 aqui de baixo, que é o nível do capacete, e depois no final do 3 e depois total. Tá? Então, assim, quanto mais rápido tiver, mais você vai ter que compensar o tiro. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu pegar aqui, por exemplo, a AWM e fazer isso aqui, ó, atirar a hora que estiver em cima da cabeça, eu não vou acertar o tiro, entendeu? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso compensar o tiro, entendeu? E se eu compensar o tiro, eu vou conseguir acertar. Então você precisa aperfeiçoar isso aqui, é um cálculo matemático, onde você vai precisar, né, entender, tipo assim, a velocidade do alvo e tudo mais, e tudo isso aqui vai fazer uma total diferença aí, né, na sua jogabilidade, porque se você consegue derrubar, né, um alvo correndo, aí você vai conseguir, né, desenvolver muito bem a sua sniper. Então você vai trabalhar nessas 3 velocidades que eu expliquei e vai treinar aqui, tá? Primeiro você treina a questão de atirar no rumo da cabeça, de abrir a mira no rumo da cabeça, não é fazer assim, ó, abrir aqui no chão e levar para cima. Você precisa manter a mira mais em cima. Então, por exemplo, se o alvo está lá no 100, você vai correr para cá com a mira em cima dele. Entendeu? Para quando você precisar abrir, já está muito em cima. E isso aqui vai fazer você ganhar tempo, tá? Então, assim, o alvo vai aparecer, pode ser aqui na porta. Então, você vai correr assim, ó. Entendeu? Você vai correr assim para que você venha, né, desempenhar e achar aí o alvo na hora certa. A hora que ele aparecer, você já está com a mira em cima, aí é só atirar, entendeu? Então, assim, tudo isso aqui faz diferença e você precisa se desempenhar aí para executar, tá, o treinamento de forma correta, tá? Então, assim, procura ajustar a sense da maneira correta, lembrando, né, que se você abaixar a sense vai ser mais duro, e se você aumentar vai ser mais mole, e tudo isso aqui vai te fazer alcançar aí, tá, o objetivo. Atirar é o mínimo que o sniper vai fazer, o máximo é a questão de posicionamento e todas essas regrinhas que eu expliquei, tá? E a gente vai ficando por aqui, fechou? Então, eu vou nessa e valeu! E fui.